Pois bem, bom dia a todos. É com uma grande satisfação que damos início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. O primeiro módulo trata da legislação federal, na sequência o colega Luiz Antônio da legislação estadual e municipal e por último o colega André da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o primeiro ponto que a gente traz para debate diz respeito à questão da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Embora todos achassem que já estava encerrada essa discussão, a Receita Federal agora, através do parecer 10 da COSIT, de julho de 2021, ela externou a sua posição no sentido de que a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições deve ser feita tanto para fins da receita bruta tributável quanto da tomada de crédito. Então, uma síntese do que diz ao parecer, diz que, tendo em vista a decisão do recurso especial 574.706 pelo STF e dos respectivos embargos declaratórios, tem-se que, na apuração da contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Na sequência diz, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS/PASEP, a compensar o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Ou seja, a Receita Federal, essa é a posição dela, o que significa dizer que nós vamos ter aí vários embates, porque a Receita certamente, em função dessa sua posição, ela vai glosar créditos dos contribuintes que estão mantendo na base de cálculo das suas compras de insumos, mercadorias e outros desembolsos que geram crédito, estão mantendo o ICMS. Então, é uma discussão nova que vai se iniciar, então não termina ali a batalha dos contribuintes contra a Receita quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Então, deixo o recado que aquelas empresas que estão adequando seus sistemas ou que já adequaram para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, vão ter que tomar uma decisão quanto a excluir somente da receita bruta ou excluir da receita bruta e das aquisições que geram crédito, tendo em vista que esse é o entendimento da Receita. Então, esse é o recado que a gente gostaria de dar quanto à questão do PIS e da COFINS. Agora, o segundo ponto que a gente traz é só uma recapitulação sobre o programa da retomada fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que foi instituído através da Portaria 2.381 de 2021. Como todos bem sabem, até dezembro de 2020 estava em vigor o Regularize, certo? Que o prazo de dezembro foi reaberto a partir de março, 15 de março, pela Procuradoria, através da Portaria 2.381. Esse programa Regularize, ele visa possibilitar aqueles contribuintes que estão em débitos inscritos em dívida ativa de regularizarem a sua situação através de parcelamentos especiais, sendo que alguns deles concedem até desconto de multa e juro. Então, só repassando quais são esses programas, o primeiro dele é o do negócio jurídico processual, que foi instituído pela Portaria 742 de 2018, onde os contribuintes podem apresentar para a Procuradoria propostas de negociação indireta com prazos de pagamento, descontos e forma de pagamento. Esse é um primeiro programa. O segundo dele seria a transação extraordinária, que foi instituído pela portaria da PGFN 9.924/2020, onde concede aos contribuintes prazos para recolhimento dos seus tributos em atraso. No caso, as pessoas jurídicas em geral, vai até 81 parcelas, com a entrada de 1%, certo? Em 3 pagamentos iguais.
No caso de pessoas físicas e empresas de pequeno porte, esse prazo seria de até 142 parcelas. Então, transação extraordinária nessas condições. Depois nós temos, além da transação extraordinária, nós temos a transação excepcional de débitos do Simples Nacional. Então, a Portaria 18.731 de 2020 instituiu essa modalidade de transação. Transação excepcional, débitos do Simples Nacional. O que tem de especial é que todas aquelas empresas que têm débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa e que ainda não fizeram a regularização, poderão fazê-lo até 30 de setembro, com descontos que podem chegar de até 100% dos encargos da multa, dos juros e encargo da Procuradoria, limitados a redução até 70% do débito. Então, limitado a 70% do débito, poderão ser dados desconto de 100% da multa, dos juros e dos encargos da Procuradoria. Esses débitos do Simples Nacional, eles podem ser liquidados com uma entrada de 0,334% do débito total em 12 parcelas e o saldo em até 133 meses, não inferior a 1% da receita bruta do ano imediatamente anterior. No caso do Simples Nacional. As demais pessoas jurídicas, aí tem a Portaria 14.402 de 2020, e que também, dentro da transação excepcional, autoriza descontos de até 100% da multa, dos juros, dos encargos da Procuradoria, limitado a 70% do débito, no caso das empresas em RJ, ou falência, de recuperação judicial, e a redução de até 50% do débito no caso das demais pessoas jurídicas, inclusive as em falência. Então, o que acontece? Aquelas pessoas jurídicas que têm débitos inscritos em dívida ativa hoje e que não estão conseguindo fazer o parcelamento ordinário em 60 vezes, poderão fazê-lo em até 72 vezes, com até a possibilidade de redução de multa e juros. Essa redução fica limitada a 50% do débito. As pessoas jurídicas em recuperação judicial, o prazo vai até em 108 parcelas. E as pessoas físicas e as pessoas, empresa, pequeno porte e microempresa, e até 133 parcelas. As demais pessoas jurídicas 72 parcelas. Para fazer jus a essas reduções de multa e de juro, as pessoas jurídicas precisam prestar uma série de informações para a Procuradoria relativa aos anos 2019 até 2021. Então, essas informações elas são de receita bruta, número de empregados, número de receita bruta mês a mês, número de empregados mês a mês. Então, todas essas informações que estão lá no site da Procuradoria são necessárias para que a Procuradoria analise e verifique se o débito é de difícil recuperação, que seria o caso onde as empresas teriam direito à redução das multas e dos juros, ou se não é de difícil recuperação. Se não for de difícil recuperação, as empresas não vão ter direito à redução da multa e dos juros, somente o alongamento do prazo em até 72 vezes para pagamento dos débitos. Depois nós temos, além do parcelamento excepcional, nós temos também a adesão do contencioso de pequeno valor, que seria os débitos de até 60 salário mínimo, onde existe uma previsão de uma redução de 50% do débito, e esse parcelamento esse contencioso aí de pequeno valor, ele só vale para as empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, exceto as do Simples Nacional. No caso, o prazo de até 7 meses com redução de 50%, até 36 meses com redução de 40% e até 55 meses com redução de 30%. E por último, nós temos a transação excepcional de débitos originários de operação de crédito rural e de dívidas extraídas da reforma agrária. Também existe uma possibilidade de parcelamento para esses débitos que estejam inscritos em dívida ativa,
que também pode ter redução de até 100% dos encargos de juros, multa e encargos legais da Procuradoria, limitado entre 50% até 70% do débito, dependendo do caso. A entrada mínima é de 4%. Então, praticamente, em termos de legislação federal, esse seria o recado. O motivo de a gente reprisar essa parte do Regularize, do programa da retomada fiscal, é porque esse programa se encerra no último dia útil de setembro. Então, como essa semana nós estamos entrando já no mês de setembro, aquelas empresas que ainda não aderiram a esse programa de regularização e que estejam com débito inscrito em dívida ativa, não deixem para a última hora de acessar o site da Procuradoria, verificar quais são as informações exigidas para os descontos ou não e fazer a consulta para evitar transtornos de última hora. Porque a gente sabe que certamente nos últimos dias o site da Procuradoria, da Receita, fica sobrecarregado em função das consultas e das movimentações que as pessoas jurídicas procuram fazer, principalmente de última hora. Esse seria o recado na legislação federal. Deixamos a todos aí desejar uma ótima semana, deixamos em aberto as consultas e até o próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora inicialmente da legislação federal quanto ao IPI, que houve uma alteração na tabela do IPI, alterando alíquotas através do decreto 10.771, publicado agora no dia 23 de agosto. Ele altera alíquotas de alguns NCMs, colocando X para ladrilhos e placas para pavimentação e revestimento. No anexo 1 desse decreto, ele altera de 5%, onde consta hoje, né, nas posições ou NCM 680210 até a 6803, altera de 5% para 1%. Então há uma redução nos X01, ladrilhos e placas para pavimentação ou revestimento. No anexo 2, nós temos estes mesmos ladrilhos, né, e placas da posição 6907, né, com o aumento, então, de 0, que a alíquota que consta hoje é 0, passará para 1%, né, não somente para ladrilhos e placas, mas também para cubos, pastilhas e semelhantes, né, para mosaico, e também peças de acabamento. Então, os ladrilhos, posições ou NCM 690721, 22 e 23, os cubos e pastilhas da posição 690730 e essas peças de acabamento, então, da posição 690740. Essas alterações entram em vigor a partir de 1º de dezembro de 2021. Era a única alteração vinculada à legislação federal no que diz respeito ao IPI. Passando então para a legislação estadual, tivemos algumas alterações através de decretos e também instruções normativas publicadas nesta última semana. O primeiro decreto é o 56055, publicado no dia 27 de agosto. Ele trata do Fundopem e Integrar RS. O Fundopem, para quem não está muito afeito aqui com a legislação estadual do Rio Grande do Sul, né? Ele é um programa que traz benefício de crédito presumido para empresas industriais localizadas no estado do Rio Grande do Sul, vinculado ao Integrar, que é um programa de harmonização de desenvolvimento industrial do Rio Grande do Sul, que na verdade concede um desconto, né, no momento do pagamento das prestações vinculadas àqueles benefícios de créditos presumidos concedidos.
Então, no mês de maio de 2021, foi publicada uma lei, né, a Lei 15.642, que alterou diversos pontos da lei do Fundopem e Integrar RS. E agora esse decreto 56055, ele vem então regulamentar essas alterações havidas lá no mês de maio. Então, as empresas que estejam propondo, né, alguma carta consulta vinculada à indústria de produtos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que pretenderem usufruir os benefícios do Fundopem, então deverão observar estas novas regras estabelecidas, tanto na lei como agora no seu regulamento. Depois tivemos a publicação do Decreto 56.057, também no dia 27, e ele estabelece os limites de subsídios e a forma de financiamento e operações de créditos, né, que poderão ser efetuados pelo Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos Estabelecimentos Rurais. Né? Então, o FEAPER, e isto para o exercício orçamentário de 2021. Apenas uma informação, então, para aqueles que estão obtendo este benefício, né, do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. Depois tivemos o Decreto 56.051, que revigora diversos benefícios vinculados a diferimento do ICMS no programa PROCAN. Tá? Revigora, então, esses benefícios de diferimento do pagamento do ICMS na importação de mercadorias destinadas à fabricação no estado do Rio Grande do Sul, de veículos de transporte de cargas por estabelecimento industrial habilitado, ao programa de incentivo à cadeia produtiva de veículos e transporte de carga, tanto na importação de veículos de transporte de cargas e de peças de reposição, como também realiza, então, determinados ajustes técnicos, né, vinculados à legislação que trata do PROCAN. E também revigora diferimento do ICMS devido no que exceda 12% nas saídas de bobinas e chapas de aço destinada à industrialização, né, vinculada à habilitação ao PROCAN, e na saída de mercadoria destinada à fabricação dos veículos de transporte de cargas beneficiados por este programa. Depois nós tivemos o Decreto 56.052, e ele trata da prorrogação do início da obrigatoriedade da nota fiscal de energia elétrica eletrônica. Esta NF3E, né, ela substitui a nota fiscal que é utilizada hoje, né, conta de energia elétrica modelo 6, que ela teve a sua alteração vinculada ao ajuste INF 14 de 2021. Então, ela estava inicialmente destinada ao início da obrigatoriedade a partir de 1º de setembro agora, né, a partir da quarta-feira que vem, e então ficou prorrogada para 1º de fevereiro de 2022. Depois tivemos também o Decreto 56.053, também no dia 27, tratando do ICMS substituição tributária sobre sorvetes em máquinas. Ele estabelece, então, procedimentos relativos à determinação da base de cálculo para apuração do débito de responsabilidade da substituição tributária nestas operações com sorvetes e preparados para a fabricação de sorvetes em máquina. Tudo de acordo com o protocolo 20 de 2005 e o 33 agora de 2021. Depois passamos para as orientações normativas, sempre vinculadas ao Estado do Rio Grande do Sul. São alterações estaduais vinculadas ao Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos a Instrução Normativa 66. Essa Instrução Normativa, ela está aprovando o PMPF para produtos farmacêuticos,
PMPF é o preço médio ponderado a consumidor final. Então, ela dispõe, então, para fins de aplicação das regras da substituição tributária no estado do Rio Grande do Sul, né, da base de cálculo, enfim, para uma lista de mais de 8 mil itens de produtos farmacêuticos, né, que será utilizado a partir de 1º de setembro agora. 1º de setembro entra em vigor o PMPF para produtos farmacêuticos, que estão sujeitos à substituição tributária e que estão relacionados lá no apêndice 2, seção 3 do item 6, né? E também, conforme dispõe o apêndice 37, seção 2, que relaciona agora todas estas mercadorias, né, vinculadas a produtos farmacêuticos que agora passaram a ser tributadas pela substituição tributária através do PMPF. O PMPF, então, ele vem para consolidar, podemos dizer, né, a tributação da substituição tributária num preço mais ajustado àquele efetivamente praticado pelo mercado. O que vai ocorrer? O Estado, através dos valores, né, que os contribuintes declaram nos documentos fiscais, notas fiscais de consumidor eletrônica, no varejo, então nas farmácias, o Estado compila esses dados relativamente ao primeiro semestre, foi o primeiro ciclo agora, né? O primeiro semestre de 2021, para aplicar no segundo semestre, tá? Então, o primeiro ciclo de 2021, na verdade, vai ser o único, né, que vai ser utilizado, que seria, então, será a partir de 1º de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. O primeiro ciclo de 2022, então, iniciará em 1º de março de 2022, com base nas informações relativas ao segundo semestre de 2021. A instrução normativa, efetivamente, não publica a totalidade desses itens, até mesmo pelo volume, né, que traria num documento publicado, né, como uma instrução normativa. Então, ela disponibiliza apenas, né, os arquivos que estão numa lista para baixar como download no site da Secretaria da Fazenda. Então, lá na Secretaria da Fazenda, você pode acessar através do endereço eletrônico da Receita Estadual, receita.fazenda.rs.gov.br, e pode baixar, então, a lista completa para que esteja disponível no sistema da empresa para, sendo laboratório, quando é substituto tributário, poder utilizar o preço efetivo, né, do PMPF para a operação e calcular, assim, a substituição tributária. Sendo uma farmácia, né, ou outro estabelecimento que recebe já com substituição tributária, pode se verificar também e validar as informações que foram utilizadas pelo substituto tributário. Então, são para estes produtos que estão listados. Aqueles que não estejam listados continuam com as regras anteriores, ou seja, até 28 de fevereiro, ainda para alguns produtos que não estejam listados, vai ainda ser utilizado o PMC, preço máximo de venda ao consumidor. E lá sim, com as suas reduções, pode ser para 90%, pode ser para os produtos genéricos ou similares, enfim. Aqui no PMPF nós não temos mais essas reduções. Por quê? Porque estão sendo utilizados os preços efetivos calculados pela média do primeiro ciclo, no caso, como está sendo definido na legislação regulamentar e da instrução normativa do ICMS. Depois nós tivemos uma instrução normativa 67 publicando o valor correspondente à unidade de incentivo do Fundopem, a UIF, de setembro de 2021. Ela passou para vigorar a partir de 1º de setembro ao valor de R$ 29,36, sendo incluído este valor da UIF, né, no apêndice 26 da instrução normativa.
Também tivemos a Instrução Normativa 68, publicada no dia 27 também de agosto, quanto ao gás natural, Repetro SPED. Ele inclui a empresa Micromasa, Indústria de Válvulas Limitada, no rol das empresas optantes pelo benefício relativo às operações com bens ou mercadorias destinadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural sob o amparo do Repetro. Então, esta inclusão, né, de mais uma empresa no benefício. E por último, a Instrução Normativa 69, também publicada no dia 27, trata do regime especial que inclui Minas Gerais e Santa Catarina no regime especial relativo à exportação de chassi de caminhão com trânsito pela indústria de carroceria. Então, inclui o estado então, de Santa Catarina e de Minas Gerais nesse regime. Alguns outros estados estão já incluídos, conforme pode-se verificar no título 1, capítulo 23, item 1.1.1 da Instrução Normativa 45/98. Então essas são as alterações e orientações que gostaríamos de transmitir. Obviamente que na apresentação tão rápida assim, né, não se pode tratar de todos os detalhes, mas tendo você o ato legal publicado, pode se aprofundar e tratar corretamente dessas informações nas atividades de sua empresa. Agora então passo a palavra para o colega André, que vai tratar da legislação previdenciária. Desejo a todos uma boa semana e muito obrigado. Meu nome é André Bock da Silva, vou dar sequência ao nosso painel tributário dessa semana. Na semana passada nós tivemos poucas novidades em relação à legislação previdenciária e obrigações acessórias também da área tributária atinentes à área de departamento pessoal. De importante, gostaria de trazer para vocês a informação de que foi implantada a alteração prevista na nota técnica número 2 de 2021, que permite o contribuinte requerer na versão S1.0 de social, que é a versão simplificada, a transmissão imediata da DCTF Web. Todavia, apesar dessa alteração já estar implementada no ambiente de produção de social, o campo destinado a essa informação, que é o campo Trans-DCTF Web, não deve ser informado até a competência setembro de 2021, uma vez que a transmissão imediata para a DCTF Web somente estará disponível a partir da competência outubro de 2021. Na sequência, eu gostaria de trazer para vocês duas questões que têm sido objeto de muitas consultas de nossos clientes. A primeira se refere à isenção do salário maternidade da incidência de contribuições previdenciárias. Depois da decisão do STF e do despacho da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, deliberando que o salário maternidade não deve integrar o salário de contribuição da empresa, tanto para o pagamento da cota patronal quanto para o RAT e terceiros, as empresas tiveram que alterar a parametrização tributária desse evento na folha de salários, bem como das verbas que representam reflexos do salário maternidade. Nesse contexto, muitos contribuintes acabaram cometendo uma falha importante, na medida em que deixaram de descontar a contribuição previdenciária da empregada segurada, que está percebendo o salário maternidade. Isso porque a decisão não afastou a incidência de INSS a ser descontado da empregada. Somente afastou a tributação da parte da empresa, que seria a cota patronal de 20%, o RAT e a contribuição para os terceiros. Então eu aproveito para ressaltar que não ocorreu qualquer alteração no tocante à incidência da contribuição previdenciária da segurada, descontada da segurada. Também
fica mantida a incidência do fundo de garantia e do imposto de renda sobre o salário maternidade, permanecendo essa remuneração do salário maternidade, integrando o valor da base de cálculo desses encargos. Também uma outra questão muito consultada nos últimos dias diz respeito à contribuição rural, que incide sobre as notas fiscais dos produtores rurais, pessoas físicas. Ocorre que os produtores rurais que optarem por contribuir sobre a folha de salários, eles ficam isentos da contribuição do Fundo Rural, mas não ficaram isentos da contribuição para o Senar. Essa contribuição, ela permanece sendo objeto de retenção nas notas fiscais dos produtores rurais pessoas físicas, no caso deles terem optado pela contribuição sobre a folha de salários. Então, o adquirente do produtor rural que optou por contribuir sobre a folha de salários, ele permanece obrigado à retenção dessa contribuição destinada ao Senar, que representa 0,2% do valor da aquisição, do valor da nota fiscal. Só que com a transferência da informação dessas compras de produtores rurais do E-Social para a FD-REINF, muitos adquirentes estão perguntando se devem informar essas compras no evento R255 da FD-REINF. E o que eu gostaria de informar a todos é que sim, todas as aquisições de produtores rurais, pessoas físicas, inclusive essas dos produtores rurais que optaram por contribuir sobre a folha de salários, devem ser informadas no evento R255 da FD-REINF dos adquirentes. Certo? Isso é muito importante, apesar de essa contribuição ela não ser recolhida no DARF único. Ela é uma contribuição que é retida pelo adquirente, mas não acaba sendo levada da FD-REINF para a DCTF Web e, por conseguinte, para o DARF único, em razão de que o seu recolhimento ainda permanece sendo feito através de uma GPS no Código de Arrecadação 2615. Com isso, concluímos as informações que gostaríamos de transmitir a vocês no painel tributário de hoje. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana. Obrigado.